casa do nosso Deus. O Senhor já tem falado no meu coração nesta noite. Desde que cheguei ao templo do Senhor e ali dobrei meu joelho, o Senhor já falava conosco nesta noite. E no decorrer do culto não foi diferente. Através dos louvores, através das oportunidades, Deus está falando comigo e com você nesta noite. Aleluia. É como foi cantada nesta noite. Deus não rejeita a oração. É verdade. Basta somente esperar o que Deus vai fazer e providenciar na sua vida. Aleluia. Deus é fiel. Abra nossas Bíblias, por gentileza, no livro de Salmos, de número Pai. Aleluia, Jesus. Salmos 40. Nós vamos ler apenas por 4 versículos. De volta fechada, amém? Salmos número 40. Ele vai nos falar assim, esse salmo. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um mar comigo, deu um charco doloroso, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos, depois um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos correrão e temerão, e confiarão. Bem-aventurado o homem que põe a sua confiança no Senhor, e não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Aleluia. Se nós possamos tomar os nossos assentos nesta noite, Deus está castigado em nós. Como maravilhoso quando nós viemos para a casa do Senhor e podemos sentir a sua doce e real presença neste lugar. Eu não sei como é que foi a sua trajetória durante o dia até chegar aqui nesta noite à casa do Senhor. Mas o Senhor já tem falado conosco desde o início da manhã. Aqui, quando nós estávamos aqui aprendendo na escola dominical, sendo ministrada pelo nosso amado irmão Marinho, e ali, muitas vezes com uma introdução ali do presbítero Michel, e nós vemos o cuidado de Deus neste lugar sobre as nossas vidas. E nesta noite já foi falado aqui sobre a questão de esperar no Senhor. Na manhã eu falava também sobre esperar no Senhor, sobre a promessa que Deus tinha para Abraão e Sarai. Deus ele tinha uma promessa para aquele casal, mas não saber esperar a promessa do Senhor trouxe muitas consequências, mesmo ele sendo um homem de fé, um homem voltado para Deus, um homem que tinha sua vida totalmente na dependência de Deus. Não saber esperar no Senhor, muitas vezes vai nos trazer consequências. Aleluia. E o salmista nessa noite, em suas palavras, ele vai falar para nós: esperar com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o seu clamor. Ele tem ouvido o nosso clamor. Aleluia. Aleluia. Verdade, Deus. Obrigado. Nessa noite, falar sobre esperar no Senhor me traz memórias. Me traz memórias de experiências com Deus, aleluia. Muitas das vezes a gente vai falar aquilo, muitas das vezes a gente não vai através da palavra, mas através daquilo que a gente vive com Deus, a gente vai expressar o que Deus ele quer falar a você. E esperar no Senhor me fez recordar alguns anos atrás, lá em 2020, dia 27 de abril, quando eu fiquei desempregado pela primeira vez. Não, pela segunda vez.
No período da pandemia, eu fui dispensado do meu trabalho através de uma mensagem do WhatsApp. Depois de quase 20 anos trabalhando na mesma empresa, já Deus me dispensado. Mas tudo tem planos de Deus, tudo tem propósito de Deus na nossa vida. Porque em 2019 eu pedi para Deus fechar aquela porta para mim. Porque eu não estava mais satisfeito naquele lugar, eu não estava feliz naquele lugar, algumas coisas que estavam acontecendo, e eu pedi a Deus para fechar, eu queria mudar de lugar, eu queria ir para outro lugar, para outro estado, para outro município, eu queria mudar. E naquela ocasião, Deus não permitiu a porta se fechar para mim. Deus ele não fechou a porta. Mas aí veio o tempo da pandemia, onde Deus ele fechou a porta, ele disse, agora eu fecho. E assim Deus fez a porta se fechou. E foram 3 anos, mais de 3 anos desempregado, esperando o Senhor. E eu mandava currículo, eu bati em bola, eu fazia entrevista. Eu ia entrevista, eu passava em vários processos, em várias etapas, chegava na etapa final, já concluí o processo seletivo e recebia um não. Mas eu não desanimava, eu continuava esperando no Senhor. Aleluia! Eu continuava esperando no Senhor, porque eu sempre naquele eu tenho crido, aleluia! E não é diferente da sua vida, esperar no Senhor é saber confiar naquele que você tem crido. É verdade. É porque nós estamos aqui nesta noite, é porque nós cremos no Senhor, no nosso Salvador, aquele que morreu por mim, por você, naquela cruz. Aquele que o dia pagou alto preço, ele não olhou para nada, ele não olhou para nada, ele não olhou para a circunstância, ele estava pagando alto preço por mim e por você, aleluia. É verdade, aleluia. E assim foram, irmãos, 3 anos. E eu mudei para outro estado, já falei com esse direito. Fui para outro estado, para outro município, estado do Rio de Janeiro, São Francisco, de Cavacuã, de Vila do Espírito Santo. Depois que eu fui para casa, fiquei ali, irmãos, desempregado, servindo ao Senhor. E muitas das vezes eu falava assim, Senhor, eu quero estar na tua casa. E muitas das vezes eu não tinha tempo, porque esse meu trabalho, ele me impedia de estar na casa do Senhor durante a semana. Eu não conseguia sair, eu só conseguia adorar o Senhor, ser crente no domingo na casa do Senhor. E isso me incomodava, aleluia. Porque eu não queria só adorar o Senhor no domingo, eu queria ter mais tempo para estar na casa do Senhor, para fazer a vontade do Senhor. E muitas das vezes nós temos tempo de buscar o Senhor, de fazer a vontade do Senhor, e nós priorizamos outras coisas. É verdade. E assim foi, irmãos. E Deus me levou para aquele lugar. E ali, e agora? Onde nós vamos cultuar o Senhor? Eu falava, lá no Rio de Janeiro, a gente cultua o nosso Deus lá no Nova Cristiano, de alguns, é distante. Eu me recordo, irmãos, que no início, quando nós viemos ao lugar aqui em Campo Grande, nós ainda não tínhamos carro. E muitas das vezes a gente ia de ônibus para a igreja. Mas isso não era chuva, irmãos, de buscar o Senhor, porque eu vejo todo o meu coração, mesmo que ninguém esteja longe. E muitas das vezes, após o nascimento da nossa família, a mais velha que estava paginando, ela com 2 anos, muitas das vezes a gente saía da igreja, irmãos. Tinha dia que estava chovendo e a gente ia na Avenida Brasil, eu com ela no colo, com a minha esposa, esperando a condução para vir para casa, já quase 10 horas da noite, e muitas das vezes fazia sinal, e o ônibus não parava, e estava no desespero, mas mesmo assim eu reclamava, eu orava ao Senhor, porque eu sabia em quem eu estava.
Eu sabia que Deus ele é fiel, e no tempo certo, Deus ele iria transformar. Nós somos cristãos. Em 2017, nós conseguimos comprar esse carro da estrada. Esse carro que tem servido para nós servir ao Senhor. Eu digo, Senhor, tu és bom, Senhor, tu és maravilhoso, porque o Senhor cuida de nós, nos filhos de verdade. Basta saber esperar o Senhor, não adianta apressar o que Deus tem prometido para você, para que nós venhamos viver a totalidade da promessa da nossa vida. Aleluia! É preciso saber esperar o Senhor. E aí, quando nós chegamos lá naquela cidade, eu falava, Senhor, eu quero cultuar Deus perto da minha casa. Investe a minha casa na igreja. Nós visitamos aquela igreja. Nós visitamos outra igreja batista. Nós visitamos outra igreja batista. Visitamos outra assembleia. Visitamos outras igrejas. E Deus nos levou para uma igreja lá no meio do Catavial. Lá no meio onde eu queria ir. Eu falava, Senhor, eu já lá no Rio de Janeiro te cultuar o seu distante. Aqui eu vou ter que fazer essa mesma distância para te cultuar. Mas eu fui com todo o meu coração. Eu fui comer naquela igrejinha de chão, naquela igrejinha daquele telhado antigo, naqueles bancos de balançando antigo. Ali eu sentia a presença do meu Deus. Ali eu sentia como era bom adorar o Senhor, como era bom esperar o Senhor. Aleluia. E assim foi. Nós passamos aquele período e voltamos para cá no Rio de Janeiro. Ainda desempregado, nós voltamos em abril, maio de 2023. Desempregado, com família, procurando bater na porta, as portas não se abriam. E ainda o Senhor nos abençoou com outro filho, com outra filha. Eu falei, Jesus, vamos de agora, desempregado, sem ter recurso. Mas o Senhor em um dia deixou faltar nada para você. Glória a Deus, aleluia. O Senhor foi fiel todo dia da nossa vida, nesse período que nós passamos até a porta da minha casa. Aleluia. Que Deus ele provou o quanto ele nos amava. E aí, passando esse período, chega no mês de junho de 2023, no dia 5 de junho, o Senhor abre a porta. Eu consigo trabalhar. E aí eu consigo conciliar as coisas, já aproximando o nascimento da nossa filha. Tudo correndo bem, tudo indo bem, né? O período da gestação, o período de pré-natal da minha esposa, aquele processo todo indo bem. E no último dia de consulta do pré-natal, ali a minha esposa, eu vou com ela para mim, chegamos ali, ela estava com uma pressão alta, e o enfermeiro falou, olha, daqui você não volta para casa, daqui você vai para o hospital para pegar esse neném. Aleluia. E aí, sem repouso, sem nada, e minha esposa fica ali, ela já o enfermeiro falou, já estou chamando a ambulância para te levar. Aleluia. E aí, rapidamente, eu fui em casa, peguei a bolsa, preparei a esposa, pedi o vizinho dela lá na frente da família, eu venho aqui para o hospital com a minha esposa. E no dia 25 de agosto de 2023, nós fomos ali no Rocha Maria, né? E chegando ali, minha esposa ainda com a pressão alta, tendo de ficar ali no medicamento, para a pressão baixar, para ela ter criança. E a pressão não baixava, e a pressão continuava alta, e a gente teve que esperar no Senhor. E no dia 26 de agosto, mais essa vez,
E ali, irmãos, aquele hospital, no dia 26, essa medicina deu. E a minha esposa aconteceu um algo ali. Foi para a sala de parto, me levou correndo. E ela, no medicamento, na feira, a pressão ainda estava alta, tinha baixado um pouco. E os médicos resolveram fazer o parto. Graças a Deus, a Laura veio com saúde na cabeça. Mas a minha esposa, ela ficou pertença. E aí, nós ficamos do dia 25 de agosto até o domingo, dia 3 de setembro, naquele hospital, 10 dias, esperando para vir para casa. Não foi fácil esperar, muitas vezes eu chorava. E aí eu fiquei com a minha esposa, os 10 dias naquele hospital. Muitas das vezes passava 24 horas acordado, muitas das vezes sem dormir, sem ir para casa. Eu ficava ali, eu sentava no corredor, eu sentava no banco que tinha para sentar. E ela ficava na sala de parto ali, onde é feito os partos normais. E muitas das vezes a gente não conseguia. Eu falava, Senhor, a pressão da minha esposa vai baixar neste lugar, numa sala de parto normal, mulheres gritando para ver seus filhos, aquele desespero de médicos, de pessoas. E aí eu ficava naquela angústia, naquele sofrimento, mas eu tinha que esperar o Senhor. E aí eu sentava no degrauzinho de escada, ficava correndo minha esposa. Ficava tipo assim, irmãos, degrauzinho, mais ou menos assim, eu ficava ali, sentado, orando, falando com Deus, pedindo, Senhor, inclina para mim, ouve meu clamor. E eu fiquei ouvindo irmãos, naquela semana, que a minha esposa precisou voltar para onde ela tinha lá onde foi feito o parto, porque a pressão dela era um pico muito alto. E aí a enfermeira, eu preocupado. Graças a Deus a Laura estava bem, eu tendo que ter atenção para olhar para ela, preocupado para a Adriana, e eu esperando. E a minha médica veio falar para mim, olha, a situação dela é triste. Ela pode não voltar. Mas ali mesmo, irmãos, naquele lugar, onde eu tinha que ficar sentado ali aguardando, eu dobrei o meu joelho. Eu não me importei com o lugar, com a circunstância, com o cenário. Ali eu dobrei o meu joelho e falei com o Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, olha a situação que estamos passando. E ali foi necessário esperar. E ali passou-se um dia, passou-se a madrugada, eu ali sentado, sem dormir, aquele plano. Os irmãos que vão, já foram ao hospital, já tiveram essa experiência, sabe como é desconfortável. Você ficar de acompanhante, sem você ter um lugar onde você possa repousar. E ali foram 10 dias esperando. Até que ela foi para a sala, onde ficava, depois do parto. E ali ela, a pressão durante os dias, tinha dia que abaixava, tinha dia que aumentava. E nós oramos esperando o Senhor. Foi quando no dia 3 de setembro, a médica veio e falou, olha, sua pressão está controlada, vou te falar. Mas você vai ter que fazer acompanhamento, você vai ter que ir ao cardiologista, você vai ter que ir na clínica acompanhar. E ali eu pude esperar no Senhor, irmãos. E não é fácil esperar no Senhor. No mundo hoje que a gente vive, onde tudo é para agora, onde tudo é imediato, onde eu quero que as coisas aconteçam. Hoje pela manhã eu tive uma experiência quando eu estava vindo, saí da minha casa, ali na estrada do Campinho
para vir ter um sinal perto da minha casa. Eu vi o sinal, estava já perto de fechar, o número diminuindo, 10, 9, 8, 7. Eu já estava aproximando do domingo para ficar o amarelo. Eu falei assim, eu vou acelerar para passar. Aí eu falei, não, eu vou esperar. E aí eu esperei, porque ele fez me lembrar lá em 2017, quando nós compramos um carro. Quando o sinal estava amarelo, ele fez o vermelho, eu passei a ter uma rua. Porque eu não esperei. E muitas das vezes é assim, quando a gente não espera do Senhor, a consequência chega na minha e na sua vida. Não é fácil esperar. Eu me lembro que na adolescência, quando eu trabalhava de office boy, muitas das vezes eu ia para os bancos, eu esperava algumas 2 horas na fila. Quantos irmãos aqui já tiveram experiência de esperar? E é angustiante, é chato, incomoda esperar. Talvez você esteja aqui, você colocou seu nome lá no sistema e está esperando uma resposta, ainda não saiu, e você está angustiado. Senhor, há quanto tempo eu já coloquei meu nome lá, ainda não saiu aquela consulta, ainda não saiu aquele exame. Mas o Senhor nos ensina em Isaías 40, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu não sei qual tem sido o tempo da sua espera. Assim como nós estamos esperando a volta do Senhor Jesus Cristo, que prometeu vir nos buscar, nós não sabemos o dia nem a hora. Porque esperar muitas das vezes gera em nós expectativa, muitas das vezes gera em nós emoções, muitas das vezes gera em nós conflito, muitas das vezes gera em nós ansiedade. Mas em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, 8, ele diz que nós temos que lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de mim e de você. E agora, irmãos, esse ano de 2026, assim que voltei do recesso, no fim de ano, retornei ao trabalho no dia 5 de janeiro. Pelo dia 5 de janeiro, minha surpresa foi dispensado do trabalho. Eu glorifiquei ao Senhor. Eu cheguei em casa, contei para minha esposa, estava sorrindo. Ainda que o coração por dentro estivesse, aflito, mas eu estava assim, contando para ela, você consegue contar com tranquilidade, com a calma. Eu falei, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho confiado, aleluia! Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Eu estou aqui para agradecer a Ele, para louvar o Senhor. Mas como nós contamos aqui, nós precisamos sentir, Senhor. Sentir eu não posso viver. Longe da presença de Deus, nós não podemos viver. Se você na sua caminhada tem sido difícil, eu sei que é difícil buscar o Senhor, muitas das vezes abrir mão do meu eu, da minha vontade, do meu cansado, abrir mão muitas das vezes de muitas coisas, é família, é trabalho, meus problemas estão se levando, mas vale a pena buscar ao Senhor. Porque Ele diz lá em Mateus 6 que nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Para que as demais coisas sejam acrescentadas na vida de cada um. E agora estou eu desempregado, uma família totalmente dependente do Senhor. Porque eu sei que Ele é fiel. Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus que chega na hora certa, no momento exato. E eu tenho orado ao Senhor, falei, Senhor, se a porta que vier abrir para mim, ou para impedir eu de buscar, Senhor, não abre. Porque eu não quero te buscar, eu quero te servir. Porque vale mais um dia em que eu faço, que 1000 e eu faço. O salmista, certa vez, ele disse no Salmo 27, versículo 4, assim: uma coisa pedi e buscarei ao Senhor, que eu possa buscar ao Senhor todos os dias da minha vida, para que eu possa aprender no seu tempo, para que eu possa contemplar a sua formosura. Mas você é louco. Agradecer a Deus por estar desempregado, você é maluco. É como se muitas pessoas não entendem que a gente todo domingo na igreja, saindo da gente tão grande, indo lá no Antônio do Céu, todas durante a semana, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena buscar o Senhor, porque nesse lugar nós sentimos a real presença do nosso Senhor. Porque quem pisa neste lugar, quem está neste lugar, em outro lugar não sabe viver. Eu digo isso porque eu já tive essa experiência no decorrer da minha caminhada de juventude. Eu quis ir lá fora, estar em outro lugar, eu estava no lugar e falar: esse lugar não é para mim. O que eu estou fazendo aqui? Porque o meu lugar habitual, o meu habitat, o meu lugar habitual é a casa do Senhor, é a presença do Senhor, é na casa do Senhor que eu devo estar. Que nessa noite você reflita sobre o que você tem esperado do Senhor. Esperar no secreto, como eu estava aqui dizendo, na sua introdução antes do louvor. Não é fácil, dói, muitas vezes a gente chora, mas o Senhor contempla cada uma das nossas lágrimas. O Senhor vê cada uma das nossas lágrimas. Que nessa noite possamos continuar esperando o Senhor. Assim como nós estamos esperando a sua volta. Mas esperar a volta do Senhor na posição que Ele quer de você. É buscando Ele. É muitas vezes pagando preço para servir a Ele. Porque o maior preço Ele já pagou por mim e por você. Tudo que nós devemos fazer, que possa pensar que seja muito, ainda pouco, comparado com o Senhor.
Eu, como disse, não é fácil esperar. Agora eu estou esperando novamente o Senhor abrir a porta para mim. Muitas das vezes as pessoas me ligam preocupadas. Minha mãe, agora estamos preocupados, meus filhos estão preocupados. Falei assim, minha vida está na mão do Senhor. Verdade. Se Ele abrir a porta, Ele é Deus. Se Ele não abrir, Ele vai continuar sendo Deus da minha e da sua vida. Se eu curado for, Ele é Deus. Se eu não for curado, Ele vai continuar sendo Deus na minha e na sua vida. Que possamos esperar. Eu creio que seja me falado no nosso coração nesta noite. Salmo 27, versículo 14, ele vai dizer: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera hoje no Senhor. Que você nesta noite receba essa palavra no seu coração. Porque eu estava sentado e fiquei pensando: Senhor, não sei se eu tenho como falar nada dessa noite, tudo o Senhor já falou aqui de tudo. O que eu vou falar vai ser para complementar o que o Senhor já falou nesta noite. Para complementar o que o Senhor já trouxe a cada coração nesta noite. Se entramos aqui verdadeiramente ligados com o Senhor, nós recebemos a palavra do Senhor, nós recebemos a ministração que o Senhor falou no nosso coração. Continue nessa caminhada, olhando para o Senhor, porque Ele tem cuidado de cada um de vocês. Ele tem abençoado cada um de vocês aqui neste lugar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus esteja com vocês em vossas caminhadas.